Fala, moçada! Nossa, eu preciso começar aqui a contar essa história para vocês porque é algo incrível assim. Estava na semana passada lá dentro do meu treino e sabe quando as circunstâncias parecem que não ajudam absolutamente em nada? Tava frio, tava vento, o tempo tava meio instável assim, parecendo que ia chover, a braçada não estava indo bem, a pernada estava fora de sincronia, na hora de respirar entrava mais água do que oxigênio aqui para eu poder fazer a minha respiração. E falei, gente, que coisa louca, o que está acontecendo aqui? Mas eu preciso continuar aqui o meu treino. E nessa, sempre aparecem aí as inspirações para a gente conversar. Nesse dia, então, que eu estava fazendo esse treino com circunstâncias bastante adversas, não eram só climáticas, mas era até da minha própria cabeça também. E eu me lembrei de um profissional muito competente que eu trabalhei em uma das empresas que nós tivemos a oportunidade de cruzar as nossas carreiras profissionais. E essa pessoa, ela me ensinou com o seu próprio exemplo, com a sua própria experiência de vida, o verdadeiro significado da palavra propósito. Propósito, a gente falar de tanta coisa aqui assim o tempo todo, e às vezes é difícil para a gente entender um pouco mais o que é viver essa nossa vida aí dentro de um propósito. E foi muito interessante porque esse médico alemão, ele tinha lá um olhar firme, ele era uma pessoa alta, usava um óculos meio que quadrado, com lentes grossas, que evidenciavam os seus olhos azuis e cabelos brancos com bastante entrada aqui assim, ele era meio comprido aqui atrás assim. Acho que vocês conseguem imaginar o que era essa figura que estava ali na minha frente. E apesar desse seu jeito que impunha respeito, esse sotaque carregado e às vezes não tendo aí a fineza de utilizar palavras mais elaboradas para conversar com as pessoas, ele era um profissional assim, que tinha uma interação com os funcionários que era muito boa, era incrível essa interação que ele tinha. E uma coisa que me chamava sempre muito a atenção é que, independente do dia, independente se era início da semana, final de semana, se estava difícil bater a meta, se a gente tinha estourado a meta, toda vez que eu encontrava com esse médico pelos corredores ali dentro da empresa, e então eu falava, bom dia, como é que o senhor está? E aí ele sempre respondia um mantra que era a marca registrada dele. Ele falava assim, cada dia melhora. Era esse o mantra que ele respondia o tempo todo. Cada dia melhor, cada vez melhor. E era uma frase simples, eu honestamente não entendia muito bem, mas eu imaginava, bom, ele está usando aqui alguns princípios da neurolinguística para ir elevar o dia, para melhorar o dia das pessoas. E uma das vezes que a gente estava, eu não lembro se foi no restaurante ou se ele estava por ali, ele chegou lá na minha área para a gente resolver algum tema, alguma coisa, eu percebi lá que ele tinha um número tatuado no braço. E aí que eu percebi que esse médico, ele tinha sido então prisioneiro num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Não sei dizer o que ele passou, o que ele sentiu, os amigos que ele perdeu, os familiares que se foram, as atrocidades que ele viu. Dá para imaginar quantas lembranças difíceis tinha esse médico, né? Esse funcionário lá que a gente se encontrava o tempo todo. E ele nunca tocou no assunto. Evidentemente que eu, apesar de conhecer, né, de ter visto aquela evidência dele ter sido um prisioneiro de um campo de concentração, eu nunca fui curioso o suficiente para perguntar o que ele tinha passado. E era muito interessante porque esse médico, ele estava sempre então com uma camisa, uma camiseta, um casaco de moletom, calça de moletom o tempo todo e sapato. E os sapatos que ele utilizava eram muito surrados, eram sapatos que nem engraxar ele engraxava, eram sapatos que eram totalmente arranhados, assim, você não podia acreditar naquilo. E uma vez um funcionário me confidenciou que ele usava o sapato daquela forma porque o sapato engraxado quem usava, ou a bota engraxada quem usava, impecavelmente engraxadas, limpas, e brilhando, eram os oficiais alemães. Então ele era uma forma possivelmente de protesto
que ele tinha ali assim. Eu imagino até que fosse proposital toda essa coisa, né, que ele tinha passado. E apesar de tudo isso, apesar desse problema que ele enfrentou, por essa experiência que ele teve aí ao longo do início da sua vida, ele nunca deixou de ajudar as pessoas, ele nunca deixou de desenvolver os produtos que pudessem melhorar ou que pudessem identificar de forma precoce problemas nos órgãos internos, então que essas pessoas pudessem ser salvas. Olha, enquanto eu nadava, quando eu comecei a lembrar dessa história para contar para vocês, realmente eu falei assim, nossa, mesmo quando tudo ao redor parece que está puxando a gente para baixo, que você vai lá para baixo, que você não consegue fazer o que você precisa fazer, então o propósito é o que transforma aquele momento em que você está dizendo, olha, não dá mais, para só mais uma abraçada, só mais um passo, só mais um dia, só hoje. Pegou a chave? Pois é. Então eu percebi que esse treino que eu estava fazendo, ele era muito maior do que falar sobre qual foi a quilometragem, qual foi o tempo, as dificuldades que eu estava enfrentando, não, era um treino sobre a vida, era um treino que me inspirou realmente a permanecer através do exemplo desse médico com quem eu trabalhei. O que é fundamental é que esse doutor, ele não deixou que as circunstâncias afetassem a sua vida, que dali para frente ele seria uma pessoa amarga, que seria uma pessoa que estaria o tempo todo em busca de vingança, se lamentando sobre os problemas que ele enfrentou aí durante a sua vida. E hoje eu dou assim a devida importância para o que ele sempre falava quando a gente se encontrava e eu perguntava como é que ele estava. E ele sempre dizia, cada dia melhor, cada vez melhor. Eu espero que você esteja no dia de hoje cada vez melhor e que amanhã o seu dia seja cada vez melhor e melhor do que o dia de hoje. Pegou a chave? Fiquem com Deus.